FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. O que é o curso de desenvolvimento de software multiplataforma e por que ele é tão relevante atualmente? Como as disciplinas desse curso preparam os alunos para lidar, por exemplo, com as tendências da inteligência artificial? Para debater esses e outros assuntos relacionados ao curso de desenvolvimento de software multiplataforma, vamos conversar com o coordenador do curso, Douglas Ribeiro. O programa FATEC Projetando o Futuro de hoje está no ar. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje conversando aqui com o professor Douglas Ribeiro, coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. Na semana passada conversávamos com a Angelita Gasparotto, professora e também coordenadora, só que do curso de análise de processos agroindustriais. Douglas, professor, um prazer voltar a falar sobre o curso, de desenvolvimento de software multiplataforma. Já falamos um pouco sobre ele, mas numa outra ocasião, sobre uma outra circunstância, agora já, na reta final da formatura dessa primeira turma, queria que você fizesse uma análise aí da expectativa que você tinha com relação quando da implementação do curso e agora, O tempo passou depressa, estamos aí já nesse ano formando a primeira turma do curso, Exatamente, Esteves. Nós estamos aí com uma perspectiva muito boa, na colação de grau da nossa primeira turma do curso de desenvolvimento de software multiplataforma e sem dúvida nenhuma serão profissionais altamente recomendados no mercado de trabalho pela demanda que nós estamos tendo hoje com relação à área de TIC no Brasil e também pela formação que nós damos aqui, pela qualidade dos nossos professores, pela qualidade da FATEC e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos com uma expectativa bastante alta. Quer dizer, esse curso do qual você é coordenador era no curso diurno, já o de análise de processos agroindustriais é noturno. Tem uma diferença aí, também, de público também, Exato. O curso de desenvolvimento de software multiplataforma, ele é no período da manhã, Então, também existe esse processo que as pessoas que vêm para cá, que começam a cursar, são pessoas normalmente mais jovens ou que têm a disponibilidade para que possam estudar no período da manhã e trabalharem no período de tarde e noite. Então, normalmente pessoas, por exemplo, que fazem turnos, então tem essa condição de fazer isso daí. E também é uma galera um pouco já mais conectada, com as tendências, Normalmente o pessoal que vem procurando a demanda do curso são pessoas realmente com capacidade e com uma tendência mais para a área de tecnologia. Já vem com uma certa bagagem, Como é que isso é lidado em sala de aula? Na verdade, está tendo uma variação muito grande. Então, nós temos desde pessoas jovens, com seus aí 18, 19 anos, como também pessoas mais idosas que querem ter uma recolocação no mercado. Então, nós estamos tendo também pessoas com mais idade fazendo o curso. Eu acho que também deve ser um desafio, para a coordenação, para os professores, Ele lidar com essa turma, tem que ter uma linguagem própria, para que a mensagem chegue, da forma adequada, para que tenha uma entrega, e com resposta, Exato. Cada semestre, na verdade, é uma demanda diferenciada, porque nós não sabemos os alunos que estarão vindo, qual é o nível dos alunos que estão vindo. Alguns, de repente, já vêm de uma formação técnica, por exemplo, de uma ETEC. Outros vêm de outra área de trabalho e estão procurando uma recolocação, então vêm procurar toda uma demanda de conhecimento. Então, cada semestre, para nós, é um trabalho, é um retrabalho, é uma metodologia nova, enfim, é toda uma estrutura sendo feita do zero, praticamente. E é legal, porque como é um curso modular, a cada 6 meses, uma nova safra entrando, aí no mínimo 30 a 40 alunos, Sempre um desafio a mais aí, Sempre entra 40 alunos, Então, sempre uma demanda a mais também e uma necessidade da gente também estar nos reestabelecendo, nos redesenvolvendo para poder, como você disse, chegar também de uma forma diferenciada para aquelas pessoas, tanto os mais jovens como os mais velhos também que venham participar do curso. Bom, agora para quem está acompanhando a gente, vamos falar sobre o curso, o que ele é, o que ele oferece, para qual público ele é destinado, já vimos aí, O curso de desenvolvimento de software multiplataforma, ele é um curso que em todo semestre há uma demanda de 40 inscritos, então sempre entra 40 alunos novos. Esse curso ele tem uma formação de 3 anos, ou seja, 6 semestres, E ele abrange áreas de desenvolvimento de software, o próprio nome do curso fala, desenvolvimento de software multiplataforma. E quando a gente entra na área de desenvolvimento de software multiplataforma, ela indica justamente a capacidade do profissional que está sendo formado de desenvolver softwares
desde computadores que a gente está acostumado a ter em casa, notebooks, computador desktop, até mesmo para empresas, no sentido de clientes servidores, no sentido de desenvolvimento web agora, né, os sites. Porém, não é só isso. Também é pensando em nuvem, pensando em segurança, pensando em trabalhos com inteligência artificial, com mineração de dados, trabalho com IoT. Então, o que é um IoT? IoT são a internet das coisas. Então, desenvolvimento, por exemplo, de softwares para drone, tá? E outros elementos também importantes, como automação. Então, nós podemos desenvolver softwares também de automação, tanto industrial como residencial. Agora, Douglas, me fala uma coisa, quais são os tipos de tecnologias, né, e linguagens, né, de programação que os alunos aprendem aí durante o curso? Bom, é muito variado isso, né, Esteves? Por quê? Porque cada semestre ela demanda uma necessidade. Então, o aluno que entra no curso de desenvolvimento de software multiplataforma, muitas vezes ele até não sabe nenhuma linguagem de programação. Então, qual que é o nosso intuito no primeiro semestre? É passar para esse aluno a capacidade de raciocínio lógico, tá? Da análise, né, desses processos. Então, entra, por exemplo, técnicas de engenharia de software, técnicas de design digital, que é o que a gente fala assim, como vão desenhar a tela, como é que vai ser a melhor tela para o usuário trabalhar, qual é a melhor cor, qual que é o melhor logo, onde colocar o logo. Então, tudo isso é trabalhado desde o primeiro semestre. Quando você vai para o segundo semestre, o aluno já tem um pouco mais de bagagem de lógica, que a gente fala. Então, ele já começa a ter outros tipos de trabalho, como, por exemplo, estrutura de dados. Ele já começa a trabalhar com um banco de dados, para identificar que dado deve ser guardado, o que não deve. Lembrando que também, de acordo com as regras estabelecidas, o aluno ele também tem curso, por exemplo, de ética e patente. Por quê? Porque existe a Lei Geral de Proteção dos Dados, da qual o aluno tem que saber se aquele dado pode ser gravado, como ele tem que ser gravado, como ele tem que ser protegido, se pode ser criptografado, se não pode, qual a melhor criptografia a ser utilizado, porque hoje a gente sabe que com a computação e a evolução dos computadores, principalmente a introdução da computação quântica hoje, a quebra de uma senha é muito rápida, é muito fácil. Então, para que esse aluno também já esteja atrelado a esse mercado de trabalho, o curso também visa o desenvolvimento do aluno a nível de segurança, a nível de inteligência artificial e tudo mais. Inclusive, ele aprende a desenvolver o que a gente chama de neurônio, que é a introdução ao sistema de inteligência artificial. Agora, vamos falar das características desse curso, né? Quais são aí as metodologias, no que ele se difere dos demais cursos voltados para a área? Bom, o curso de desenvolvimento de software multiplataforma, ele tem uma característica ímpar, tá, dentro de todo o Centro Paula Souza. Ele trabalha com certificações e microcertificações. O que é isso? O aluno, quando ele começa a fazer o curso logo no primeiro semestre, no primeiro e no segundo semestre, ele terminando o segundo semestre, ele já recebe uma certificação de desenvolvedor front-end. O que é isso? Significa que para o mercado de trabalho, é como se ele fizesse um outro curso específico para o desenvolvimento, por exemplo, de um website. Então, ele já sai já com aquela microcertificação pronta. E fora isso, fora essas microcertificações, nós também temos certificações intermediárias, né? Então, nós temos, por exemplo, inteligência artificial básico, nós temos UX e UI. Puxa, mas o que é o UX e UI? Imagina o seguinte, você para usar um celular é tranquilo, não é? Você pode utilizar para ligar, você sabe o ícone, qual que é para ligação, você sabe como digitar os números. Mas como que chegou nisso? Porque houve uma pessoa que testou esse processo e validou esse processo para o que a gente chama de variações de pessoas, né? A gente pega e faz assim, bom, vamos simular que é uma pessoa de 30 anos usando o celular. Ele simula. Vamos simular que é uma pessoa de 15 anos usando o celular. É outro tipo de utilização. Vamos simular que não, é uma pessoa de 90 anos usando o celular. Ela tem outra característica. Então, o UX e UI, ele veio justamente para nos auxiliar nesse processo, para deixar o software muito mais fácil para qualquer idade. Os projetos interdisciplinares me chamam muita atenção, mesmo porque eu acompanhei algumas conclusões, né, de alguns trabalhos, né? Os projetos interdisciplinares é uma característica também do curso de desenvolvimento de software, assim como do curso de análise de processos agroindustriais, ou seja, é uma característica da própria FATEC Matão. O que isso traz? Isso traz a capacidade do aluno desenvolver um projeto real, baseado em necessidades tanto das empresas parceiras como de qualquer empresa que venha aqui conversar com a gente e precise de algum processo a ser desenvolvido. Por exemplo, vamos imaginar, Esteves, que você esteja precisando desenvolver um site pessoal seu. Você vem aqui conversar com a gente, expõe as suas características, nós levantamos os alunos para fazer isso daí, os alunos levantam os dados, fazem toda a análise de engenharia de software, preparam a informação, faz um protótipo para você e te apresenta. Isso é um projeto interdisciplinar, ou seja, o que os alunos estão aprendendo no semestre, eles põem em prática naquele mesmo semestre
tudo o que eles aprenderam. Isso faz o quê? Isso traz o quê para o mercado? Prepara esses alunos para um mercado muito mais abrangente, muito mais forte, muito mais competitivo. Quando ele for para o mercado de trabalho, ele não vai ter que fazer estágio, nada. Com o certificado aqui, está pronto, né? O estágio é obrigatório, tá? É lei, ele é obrigado a fazer o estágio. Porém, ele vai muito mais preparado para o mercado de trabalho. Por quê? Sabe aquela ânsia que a gente tem? Será que vai dar certo? Será que não vai? Ele não vai ter isso. Depois que ele pegou o certificado. Né? Ah, não. Depois que pegou o certificado na mão, aí é partir para a alegria, né? É partir para o mercado de trabalho. O que, aliás, normalmente acontece de nós sairmos daqui, os alunos já receberem o certificado, já com registro em carteira. Isso não é incomum, né? Muito pelo contrário, é mais comum do que você imagina. Douglas, eu pedi um pouco de licença para você, nós vamos para o intervalo, depois na volta vamos dar continuidade a esse papo, tá bom? Então, vamos para o intervalo, depois na sequência daremos continuidade aqui ao bate-papo com o professor Douglas Ribeiro, coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma aqui da FATEC de Matão. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e no programa de hoje batendo esse papo com o professor Douglas Ribeiro, coordenador do curso de desenvolvimento de software multiplataforma. Douglas, vimos aqui alguns aspectos, né, sobre o curso, agora ver com você aí, né, qual é a percepção que você tem com relação aos alunos, né, diante da expectativa que eles têm do curso. Eu quero que você ande, né, entre eles, né, eles professores, né, para tomar a impressão deles, né? Bom, é para nortear caminhos, né? Vamos lá, Esteves. Por que fazer um curso de desenvolvimento de software multiplataforma? Eu acho que essa pergunta talvez esteja na cabeça de muitas pessoas que estejam nos assistindo. Primeiro, é um mercado de trabalho que está em crescente, mas uma crescente muito grande. É a profissão do futuro, é de agora, né? Na verdade, ele é de agora e do futuro, né? Porque a tecnologia ela está evoluindo de uma forma bastante constante. Então, você pega, por exemplo, os últimos números do ano passado, o Brasil ele teve um investimento de mais de 90 bilhões de dólares na área de TIC. É muito dinheiro. E isso significa que as empresas estão investindo esse valor. Como? Através, por exemplo, de automação, através de novos produtos, através de novas tecnologias. O que isso impacta? Bom, impacta, claro, que toda automação ela gera um desemprego por um lado. Tá? Isso é normal. Porém, por outro lado, também gera uma inovação e gera novos empregos. E esses novos empregos, eles necessitam de pessoas mais qualificadas para isso. Vou dar um exemplo bem simples. O cortador de cana. Antigamente, o pessoal ia lá, cortava a cana, depois foi substituído pela colhedeira. A colhedeira gerou um desemprego muito grande para o cortador de cana. Naquele momento. Naquele momento. Porém, aqueles cortadores de cana, eles poderiam se tornar mecânicos de colhedeira, eles poderiam se tornar automatores de colhedeira, ou seja, aquela pessoa que vai lá e mexe nos sensores da colhedeira para regulagem. Eles poderiam se tornar motorista das colhedeiras. Tá? Eles poderiam se tornar o cara que fica atrás verificando se foi feito certinho ou não, ou seja, aquela pessoa responsável por validar o processo ou não. Então, veja, a quantidade de empregos que abriu foi muito grande também. O que acontece com uma área de tecnologia? Quando você vê um investimento de mais de 90 bilhões de dólares, não é à toa que as empresas estão investindo nisso. Então, com certeza, a necessidade de profissionais altamente qualificados também para essa área. E esse é um dos motivos de você fazer desenvolvimento de software multiplataforma. Obrigado, Douglas, pela oportunidade, por esse bate-papo, né? E a gente volta a conversar, né? Durante aí o ano letivo. Eu estou à total disposição de vocês. O programa FATEC Projetando o Futuro de hoje fica por aqui. Lembrando que temos um novo encontro na semana que vem, é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite para você e uma excelente semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.